no capítulo 4, o versículo 2 até o 7, 8. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Glorificado e exaltado é teu nome, Deus, em nosso meio. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 4, no versículo 2. E vendeu-se o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete, amém, dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, portanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel, que subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinaão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos homens de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. E Cícera, capitão do exército de Jobim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Amém? O Senhor, Ele promete nos dar os inimigos de nossas almas em nossas mãos. Nós não devemos temer, porque assim como Débora naquela época estava, ela, como diz aqui, ela era uma profetisa, e ela estava julgando a Israel, e esse povo, os israelitas, eles estavam oprimidos pelo aquele capitão daquele exército daquela altura. Então, ele subia, e cada vez que ele ia entre as palmeiras, onde ela estava ali, ela ouvia queixas. Ela ouvia queixas e ela estava vendo a situação que estava se passando os israelitas. Irmãos, e quando eu olho para essa situação aqui, em que encontrava-se o povo e Débora, eu não vejo muita diferença para nós. Então, muitas vezes, nós nos encontramos como Débora. Muitas vezes nós nos encontramos diante de situações que nós temos que tomar uma atitude como Débora tomou. Nós nos encontramos com uma atitude como Débora, de ouvir coisas de pessoas, e esse mundo, o que a gente ouve, você liga uma televisão, o que você ouve? A opressão do povo, que tudo que você ouve é para você ficar triste, é sofrimento do irmão, é sofrimento de pessoas, não é porque você não conhece, que você não vai tomar a dor e que você não vai sentir, a gente fica triste, fica abalada, e tal, e Débora começou a ouvir aquilo, e há 20 anos esse povo sofrendo com aquele homem. Mas aí Débora toma uma atitude, que eu sei que muitas Déboras que estão aqui nessa noite, não desmerecendo os homens, mas nós temos que estar como Débora. E Débora, ela se revoltou com aquela situação, e ela disse: espera aí, eu vou descer e vou orar com esse povo. Assim faz você nesta noite, faz você sempre na sua vida, quando você encontra as barreiras, e é um filho, e é esposo, e como é o nome, situações, há coisas na nossa vida que a gente tem que se revoltar,
Há coisas na nossa vida que a gente tem que se levantar, como Débora se levantou e disse, não, peraí, eu vou agora orar. Eu vou tomar posição e vou orar diante dessa situação e eu quero ver a situação não cair. Não é a minha força não, mas um Deus que promete. Mas checa, manda lá, e aí eu gosto de ver essa decisão de Débora, quando ela entra e ela diz assim, ela é uma batalha espiritual, e ela descobre que é uma batalha espiritual, e ela vai e diz assim, esse rei cananeu, ele derrotou Israel, ocupou a terra, mas como é o nome? Israel tem um exército, mas um exército fraco, um exército sem arma, um exército com voluntários. Muitas vezes nós nos encontramos como esse exército, nos encontramos fracas, nos encontramos, sem muita condição e tal, seja de qual for, a gente não sei, e muitas vezes nós ficamos inconstantes, estamos fervorosas, paramos, deixamos nos abater, ficamos desse jeito, como esse exército de Israel. Mas Débora, ela não se deteve. Então, com aquela revolta, Débora, com a indignação que ela pegou, ela disse assim, eu vou orar com este povo, porque isso é uma batalha espiritual, e sei que Deus está conosco, nós não estamos sozinhos, e algo de sobrenatural Deus vai fazer. E Deus fez, porque quando você crê que Deus pode mudar a sua situação, Deus, ele muda. Ele precisa que você creia. Ele precisa, porque nós estamos fartos de ver que tudo o que ele fez, ele direcionou para nós. Quando aquela mulher chegou com fluxo de sangue e que tocou em Jesus, Jesus podia ter dito assim, filha, foi a minha virtude que eu senti que saiu, porque ele sentiu que saiu. Mas ele disse, a tua fé te salvou. Quando Bartimeu chegou de junto dele, que ele te perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, a tua fé te salvou. Quando ele disse, olha, se tens fé, basta você ter do tamanho de um grão de mostarda. Então, está em quê? Está em nós. Aleluia! Está nas nossas mãos. É a fé que remove a montanha. Então está nas nossas mãos aprender a crescer esta fé. E Débora, o que eu gosto dela é que ela entrou na batalha, entrou na oração com aquele povo que eles oravam, entrou ali com eles, e Deus deu uma estratégia para ela. Deus usou a Débora. E Deus deu toda a estratégia para Débora, quando Deus vem na palavra dele e deu toda a diretriz de como ela deveria lutar. Mas muitas vezes nós nos encontramos, minha amiga, com alguns conflitos. Mas sabe o que é? Eu não quero lutar. Ninguém quer lutar. Isso é uma verdade, ninguém quer lutar. Mas acontece o seguinte, a luta já começou. A luta está aí. E a luta não vai parar enquanto Jesus não voltar. Só que nós já estamos com a luta começada. Então, não dá mais tempo da gente pegar e dizer assim, eu não vou me preparar. Não, a gente tem que se preparar. Ou assim, assado, tem que correr atrás e se preparar para enfrentar a luta. Então, quando Débora recebeu a diretriz toda, Deus respondeu dando a Débora, e disse para que Débora fosse dizer a Baraque, que era o capitão do exército de Israel, né, o que ele queria que fizesse. Quando ela chega para Baraque, muitas vezes a gente se encontra como ele, né? Baraque já tinha se encontrado com esse homem. Baraque sabia o poder que tinha o Cícera, que ele já tinha tomado a terra antes. E Baraque ficou detido simplesmente pelo que ele estava vendo. Ele via as circunstâncias. Qual era a circunstância? A circunstância era que o exército do Síria era maior, tinha mais gente, os homens eram preparadíssimos, os carros eram de ferros, eram ferrados, tinha tudo a favor do Cícera. E quando ele olhava para a situação dele, o que ele via? A metade dos homens despreparados, desarmados, e as armas que tinham não faziam valer as armas dos outros. Então, quer dizer, está na cara
que uma pessoa numa situação dessa não vai enfrentar. Então, muitas vezes, nós nos encontramos como Baraque, certo? Não estamos preparados, como sempre, não sabemos como orar, temos uma situação, e a situação é um carro de ferro, porque você chega no médico, o médico diz, quando não diz a você, diz uma pessoa que você conhece, que vem falar com você, sabe de fulano, foi diagnosticado, não sei o que lá, aquela coisa horrorosa, e você diz assim, se uma pessoa diz para você, fulano está com câncer, gente, vamos ser sinceros, qual é a primeira coisa que você diz? Vai morrer. Por quê? O que é que a gente sabe? Que câncer mata. É ou não é? Isso é um carro de ferro. Satanás quer que você acredite nisso. Que ele é forte, que ele tem as maiores armas, porque quando ele dá o câncer, quando ele dá, uma paralisia, quando ele faz qualquer coisa, ele sabe que esse carro está de ferro, mas ele sabe que o exército do Senhor é fraco, é despreparado, e vai olhar para os braços, vai olhar para as circunstâncias, e vai temer, e vai dizer, exatamente como o Baraque disse, querida, desculpa lá, mas olha o exército do homem. Olha os carros. Você vai olhar e vai dizer, mas menina, você vai orar por quê? Câncer mata. Mata mesmo, eu ainda não vi. Por quê? Nossos olhos ainda não viu que Deus pode levantar. A gente sabe história, mas muitas vezes não acredita. Madecachai, está na hora de se revoltar e dizer, eu sei que meu Deus faz e os meus olhos vão ver Deus fazendo milagres. Aleluia. É preciso... Deus, ele não é fraco, ele tem um povo fraco, e nós nos revelamos nesta hora, e buscando assim como Débora, e Baraque explicando para Débora a situação, mas, porque Baraque avaliava a situação, num ponto de vista lógico, porque toda vez que eu e você, que nós que estamos aqui, que os carros de ferros existem na família, nas pessoas, nos amigos, até que vem para nós, o que é que nós temos que fazer? Não podemos nos deter na lógica. Não podemos nos deter na lógica. Porque se a gente se deter na lógica, os fatos e verdades não sempre são os mesmos. Porque a verdade é que Deus tinha prometido vitória. Aleluia. Agora eu lhe pergunto, Deus já te prometeu vitória? Já. Sabe quando? Sabe quando ele te prometeu vitória? Quando ele disse assim, eis que estou contigo. Eis que aquele que crê em mim não se abala. Mas permanece para sempre. Sabe qual foi o que ele te prometeu? Está caindo 1000 a teu lado? Está caindo 10.000 à tua direita? Olha aí, você não vai ser atingida não. Você não vai ser atingida não. Mas a lógica, qual é a lógica? Está caindo. Mas nós não ligamos para a lógica, porque Deus, ele prometeu uma vitória. Ele disse que todo aquele que crê nele não perece, mas tem, uma vida eterna. Oh, glórias, aleluia. Tem que crer. Viu, irmão? Tem que crer que Deus, ele pode. Depende de você. Depende de você obedecer. Porque aqui nós vamos ver mais adiante, quando, qual era o que é que Deus queria. Deus tinha prometido a vitória. Eles tinham a vitória. Mas, apesar dos contratempos, apesar de tudo que eu já falei do exército do outro, mas era se Israel obedecesse. Se Israel obedecer. Deus tem a vitória para mim, Deus tem a vitória para você, Deus tem a vitória para todos os que estão aqui. Estão aqui, Deus não deve nada a ninguém para receber vitória. Se creres, se você crê, aleluia. Então, quando ela chegou para dizer o que Deus tinha dito a ela com a diretriz, eu gosto da atitude de Baraque. Baraque, ele fica, ele diz assim, eu concordo e vou com você, mas eu só vou se você for. Muitas vezes, eu já ouvi, né, mas não estou condenando e tudo, que acharam que assim, que Baraque foi tipo covarde. Eu já vi uma conotação dessa, mas eu não tenho ele como isso. Porque assim, para mim ele viu isso. A direção está com você.
Se Deus deu a você a estratégia, amiga, vem para frente e prega, vem para frente e vem falar, vem para frente, porque a diretriz está com você. Se a diretriz está com você, eu vou contigo, porque eu sei que Deus está te mandando ir, e você sabe que ela confiou em Deus. E aí, como diz Deus, que é dois juntos, um tem que levantar o outro, e Baraque disse: esse você foi, eu vou, glória, vamos lá. E Baraque foi com ela. Então, porque ela tinha a palavra que vinha de Deus, né? Então, as ordens eram específicas de Deus. Eu acho lindo. Deus deu a localização das tropas de Israel. E disse que era para marchar, para que eles marchassem até o monte Tambor. Tambor. Que quando ele estivesse se aproximando do rio Quizon, né? Aí eles fizeram, eles obedeceram, eles foram. Mas, gente, é um rio, é um ribeiro, o Quizon. E como é o nome? O Senhor deu a estratégia para eles irem no monte. Mas o que é bom é quando a gente confia em Deus, que a gente não pode ter... porque, gente, se você levantar uma dúvida, já fica estranho, você está entendendo? Então a gente tem que realmente confiar sem olhar para detalhes. Que ele podia dizer assim: mas vem cá, é um monte, depois tem um rio, e o ribeiro lá, e aí aquele ribeiro, e não sei o quê. Ninguém contestou. E essa foi a diretriz que Deus tinha dado para Débora. E nessa diretriz, claro, o cara tinha um exército bem armado, tinha, como é que fala, o olheiro, né? Tinha aquele que sempre fica para poder ver. Quando o cara que estava lá para espreitar viu o povo de Israel, aquele pinguinho de exército, fraco, sem carro, sem arma, sem estar, preparado para a luta, simplesmente correu lá e avisou para o cara: eita, olha, nossa presa chegou, o almoço está pronto, pode se preparar. O que o cara fez? Cícera pegou e fez assim: como é? Estão lá em cima, está lá no monte, beleza, chama os homens. Chamaram os homens, ele abriu o exército dele, porque a visão de Débora e Baraque, os homens, estava do alto, então ela podia ver uma extensão imensa para ver. Ele preparou o exército todo, desfilou tudo, pôs os carros, pôs os homens, pôs as armas e foi chegando mais para o ribeiro. Porque aquele que trabalha contra você, mulher, aquele inimigo, aquela situação que está contra você, sabe o que é que acontece? Ela coopera, ela conspira para a glória de Deus na sua vida, ela conspira para a vitória. Ele aí abriu aquilo tudo mostrando, e Baraque cheio de medo. Quanto homem, nunca vi tanto homem junto. E abrindo tudo, e ela dizendo: deixa eles armar o exército. E foi armando e foi chegando para o ribeiro. Mas o Deus que te promete vitória, Ele só quer que você obedeça. Ele só quer que você crê que do tudo Ele faz nada. Quando aquele exército estava todo na beira do riacho, eu tenho para mim que o riacho estava seco. Eu gosto de entrar na história. Para mim, aquele riacho não estava com muita água, porque se tivesse com muita água, eles iam dizer assim: o que a gente vai fazer aí? Aí tem água. Glória a Deus, Deus, tu é lindo. Deus, tu é lindo, porque Deus, quando preparou a cova para José, a cova não tinha água. Deus, minha filha, nem que você caia na cova, a cova não tem água não, viu? Por isso que é bom estar com esse Deus. E eles ficaram tudo no riacho, no Quizon. E Quizon significa, sabe o que? Eu até escrevi para não errar. Significa ser capturado numa armadilha. Glória! Deus estava preparando tudo para eles serem capturados naquela armadilha. E diz a Bíblia, minha amiga, que o rio encheu e que acabou com eles todos, com todo aquele poderio daquele exército. Então, não tenha medo do poderio do inimigo, dos carros de ferro, porque quando Deus mandar, você obedeça, porque tudo coopera para a sua vitória. E eles tiveram vitória, porque morreram
todos, não ficou ninguém. Aliás, ficou o Cícera, né? Porque o coronel, né? O comandante do exército, ele nunca vai na frente, vai os outros. Quando ele viu aquele desastre, o que ele fez? Ele sai do carro e sai correndo de pé. Sai correndo e ele se esconde numa casa que é de uma cananeia, que é da Jael, que é de Jael. E ele pensa, como a mulher cananeia, que ele está ali seguro, porque a mulher era do lado deles, né? E ele se esconde, fica debaixo de uma lona e tal, e não sei o quê. E, de repente, a mulher pensa o seguinte: ele está lutando contra o povo de Deus. Sabe de uma coisa? Eu quero estar nessa história. Eu vou correr para adjunto do povo de Deus. O povo de Deus sempre ganha. E quem se ajunta com o povo de Deus não perde nada. Ela era do outro lado, mas ela se encostou e disse: vou botar meu nome na história. E diz a história que ela crava uma espada ele escondido debaixo da lona, e ela mata, né? Então, quer dizer, não sobrou ninguém, porque Jael teve o comandante nas mãos e ela executou o homem, né? E o que eu quero te dizer, que do significado de toda essa história, é que eu disse assim: Deus, tu tem um povo fraco, mas uma coisa é certa, ainda com pouca força, nós não negamos o teu nome, nós viemos te buscar, nós queremos, papai, que tu venha cada vez mais e faça, você está entendendo? Porque aquele capitão do exército, ainda que ele quisesse o mal para o teu povo, não foi atingido, porque quando alguém quer o mal para o povo de Deus, a importância de você buscar e crer e ser um povo de Deus, é porque Deus, ele está fazendo a seu favor, e todo o mal eles conspira. Mas Débora e Baraque precisou obedecer, porque Deus respondeu a eles intervindo com o impossível, não foi? Deus respondeu para Débora e Baraque intervindo com o impossível, porque, irmãos, era realmente impossível o exército de Israel ganhar a luta com a Síria. Claro, tinha metade dos homens, não tinha armas, não tinha carro, não estavam preparados, não sabiam lutar, certo? Mas, quando Deus, eu acho bonito porque ele diz assim: obedecer a Deus sem saber a razão por que você está obedecendo. Porque Baraque obedeceu sem saber por que ele estava obedecendo. Porque o que ele sabia é que ele sabia que ia ser derrotado. Mas ele obedeceu. Então, quando nós nos propusamos a obedecer a Deus, sem perguntar o porquê, para quê ou quando, eu sei que Deus, ele intervém com o impossível para as nossas vidas. E Débora, o interessante que vocês não notaram, mas Débora usou aqui, nesse pedacinho que eu falei, as 7 chaves da vitória. A chave de Débora, eu amo, e tenho assim, tento decorar, não consigo, então eu trouxe escrito. As 7 chaves de Débora, que Débora usou para derrotar, não é, o inimigo. Para as irmãs ficarem ligadas na primeira chave de Débora. A primeira chave que Débora usou nessa situação foi reconhecimento. Débora reconheceu que era uma batalha espiritual e que Deus iria à frente do seu pequeno exército, porque no momento que ela se indignou e ficou do lado do povo de Israel, ela sabia que era um exército pequeno, então o exército passou a ser dela. Então ela tinha um exército pequeno e despreparado. Então ela usou a primeira chave de reconhecer. Então nas nossas vidas nós temos que ter esta chave para reconhecer quando é a situação que vem sobre você é uma situação de batalha espiritual. E você vai batalhar em prol disso. A segunda chave foi obediência. Débora obedeceu às instruções de Deus
e confiou na sua estratégia. Ela obedeceu. Deus falou e ela obedeceu. A terceira chave, ela não se concentrou na aparente força do inimigo. Porque quando ela chega e diz para Baraque o que Deus falou com ela, qual que Deus tinha dado a estratégia, ele disse logo: esse povo tem um exército imenso, esse povo está preparado, esse povo tem carro. Quer dizer, ela não se deteve com a aparente força do inimigo. Muitas das vezes, nós nos encontramos diante dessa força do inimigo e nós temos que ter cuidado para a gente não se deter, não parar. Ah, não tem mais jeito. Ah, eu já orei, eu já fiz de tudo, já jejuei. Não tem mais jeito essa situação, não. Isso é uma coisa, o médico disse que é incurável. Você se detém nessa situação. E Débora, ela usou a terceira chave, que ela não se concentrou, né, na aparente força do inimigo. Então, a quarta, confiança na palavra de Deus e não vacilar. Que se você ter confiança e você por um momento, mas fulano está dizendo tanto, não sei o quê, você vacilar, você perde. Então, confiar na palavra de Deus sem vacilar. A quinta chave, ela recusou-se a ser derrotada pela falta de visão espiritual do seu colega. Muitas vezes, você chega aqui, você recebe uma palavra, Deus usa o pregador, Deus fala com você, e você chega em casa, e você chega no caminho, você chega no amigo, e o amigo, com falta de visão espiritual, conversa a dizer para você: mas você não está vendo que isso, todo mundo já passou por isso e não viveu, e não teve sucesso e não sei o quê. Aí o que é que vai acontecer? Você fica detido pela falta de visão espiritual daquela pessoa, e você perde a bênção, porque se Débora se detesse na falta de visão de Baraque, que a visão dele era só a lógica. Se ela se detesse, eles não tinham conseguido a vitória. Então, a sexta chave, nunca entre, é o acordo. Nunca entre em acordo com o seu inimigo. Não entrar em acordo. Como é que você entra em acordo? O médico, quando eu fui, eu vou usar meu exemplo, e ele disse: a senhora sabe que é incurável, né? Até hoje a medicina não faz nada contra a glaucoma, não é? Aí eu me desesperei, a primeira coisa, e disse assim: não, Deus. Não sabia que eu estava usando a sexta chave de Débora. Não entrei em acordo com ele, porque naquele momento ele queria que eu entrasse em acordo. É verdade, é mesmo. E aí não tem jeito, né? Então, não sei o quê. E aí você vai: tudo bem, então câncer, né? Então eu sei que é mesmo, câncer morre, né? Quando a pessoa vai falar, você não vai entrar em acordo. Você não tem que ter acordo com o inimigo. Então, na sexta chave, ela não entrou em acordo com o inimigo. E aí a sétima chave de Débora, ela exaltou e glorificou a Deus pela vitória. Amém? Glória a Deus. Toda vez que você se lembrar que Deus dá vitória a gente todos os dias, grandes são os livramentos que você vê, o que você não vê, mas você tem que ter o hábito de agradecer, de engrandecer, de exaltar o seu santo nome e dizer que Deus, Ele é lindo, Ele pode tudo e em tudo Ele pode fazer em nossas vidas, e nós cremos nisso. Oh, aleluia! E neste momento nós vamos ficar de pé e agradecer a Deus, porque não é pelo meu falar, não é pelo muito eu querer, mas é pelo agir dele na sua vida, é pelo agir dele na vida de cada um, porque cada problema que você tem é o que você sabe que alguém tem. Você pode impor as suas mãos, não entre em acordo, use a chave de Débora para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo momento, sim, Deus, desta palavra. Eu te louvo e te agradeço. Tu é lindo, maravilhoso, Deus de poder, Santo Espírito de Deus. Amém, amém. Glórias, aleluia.